Buenas, então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar. Os links aparecendo aqui embaixo, como sempre, né, para você poder encontrar informações aí relevantes, nosso grupo do Facebook, repositório de códigos, nosso Telegram. Né, eu não consigo responder dúvidas individuais, né, e pessoais através de e-mail, redes sociais, então eu acabo participando ali mais no grupo, principalmente no grupo do Facebook, e acabo trazendo algumas dúvidas para responder aqui no canal quando dá. Bom, continuando essa série de briga de setups, nosso campeonato brincadeira aqui de setups, né, onde a gente está comparando diferentes setups para ver aí, fazer um campeonato, né, para chegar ao setup que performa melhor, né. No primeiro vídeo eu falei de várias ressalvas, né, vários cuidados que a gente tem que tomar com backtest de forma geral, né, e com a subjetividade do que a gente está fazendo e comparando aqui, né. Mas como eu falei, é mais uma brincadeira e com foco sempre em programação. Lembrando que eu estou usando alguns setups do Stormer, né, ou descritos pelo Stormer no manual de setups dele, tá? É uma série de livros lá, eu comprei os PDFs, né, lá na LS. Você pode comprar lá e baixar. Ele faz, né, a descrição dos setups e compara utilizando outras ferramentas, né, de backtest. Né? A gente está reproduzindo aqui no Profit, claro, sempre lembrando, adaptando para as limitações da própria ferramenta. Né? Como eu falei, é uma brincadeira aqui para focar na programação. Né? Então, eu não estou indo tão ao pé da letra como ele descreve, tá? E eu vou sempre mostrar aqui ou alertar aonde eu faço algumas alterações para se adaptar com as limitações aqui do que a gente pode fazer no Profit, tá? Setup de hoje, e uma última coisa, né? Então eu já fiz 2 setups anteriores, esse aqui será, né, o terceiro setup. Depois eu faço uma pausa aí para fazer alguns vídeos sobre assuntos mais gerais, outras funcionalidades, ferramentas e indicadores, né? Para não ficar sempre na mesma coisa, e depois a gente volta aí com o campeonato para continuar estudando outros modelos operacionais, beleza? Então, esse do vídeo de hoje é o Rise and Fall, né? É um setup de período diário, então a gente vai operar no período diário. É um sistema contra tendência. Os 2 primeiros setups que a gente estudou foram setups de rompimento, né, sistemas de rompimento, de preço da semana, se não me engano, e de canal. Esse agora é um modelo de contra-tendência, onde a entrada vai ocorrer quando há uma queda de 7% ou mais em 2 dias consecutivos, e a gente compra na abertura do dia seguinte. Isso no caso da compra, né? Na venda seria uma alta em 2 dias consecutivos de 7% ou mais, e você vende na abertura desse que seria o terceiro dia, tá? O Stormer descreve o setup como 10%, tá? Só que estavam dando muito poucos sinais, muito mesmo, muito poucos, né? Alguns papéis quase não tinham operações. Então eu abaixei um pouco esse número para 7%, né? Mas obviamente eu vou te mostrar aqui no código para você poder fazer a alteração e customizar como você achar melhor, como você quiser testar, né? Afinal, como eu falei, esse é o propósito desses vídeos aqui, né? Stop vai ficar um tique abaixo do segundo dia desse movimento, né? Que caracterizou esses 2 dias aí de queda de 7%. A gente coloca o stop ali um tique abaixo desse preço, dessa mínima, né? Alvo, a gente vai começar em 8%, como a gente já viu nos outros modelos, né? A gente vai fazer algumas variações desse setup com alvos diferentes. Então, nessa setup 3, que seria o original, a gente vai trabalhar com 8%. No 3.1, a gente vai trabalhar com um alvo de 5%, 10%. Depois a gente vai usar Fibonacci em 161 para projetar um alvo para cima, baseando-se no risco. E o último é sem alvo, que é, na verdade, como ele descreve originalmente o setup. Ou seja, a gente não tem um alvo e um stop, a gente fecha na abertura do dia seguinte ao dia que a gente abriu posição. Tá? Então é um setup, vamos dizer assim, de 4 dias. Né? Então, 2 dias você tem a queda que vai gerar os 7%. No terceiro você compra, no quarto dia você fecha, né? Sempre na abertura. Então você compra na abertura aqui do terceiro dia e fecha na abertura do quarto dia, esperando pegar, né, esse movimento aqui, né, contra a tendência, tá? Então vamos ver como que a gente faz isso no código. Então a gente vai começar olhando o setup original com 8%, né?
Note que a estrutura do código, ao decorrer dos setups, você vai ver que é muito parecida. Né? Por quê? Porque eu estou sempre tentando manter a estrutura do backtest parecida para você ver que o que você precisa fazer é adaptar para o que gera o sinal que você está buscando. Né? Então a gente viu sinais que eram rompimento de preços, né? Rompimento de canais, agora a gente vai ver um que é trabalhando contra a tendência. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável chamada var2d, né, a variação de 2 dias, que vai justamente buscar essa variação de 7%. Então, vamos até buscar uma entrada aqui. Aqui, essa tá legal de observar. E a gente já vai entendendo o que cada componente representa também, né, operacionalmente falando. Então, se a gente observar aqui, né? O que a gente está buscando? A variação de 2 dias, que seja de 7% ou mais, né, para baixo. Então, no caso aqui, se a gente considerar que o preço abriu esse dia aqui em cima e fechou o dia aqui embaixo, essa variação, se a gente observar, se a gente pegar aproximadamente, eu não vou conseguir selecionar perfeito, né, mas ela deu aqui quase 8,5%, né, uma variação de 8,5% aqui de queda. Então, é maior que a nossa variação de 7%, né? Então, geraria o nosso sinal. Então, o que a gente faz aqui primeiro é calcular justamente essa variação, formulinha de cálculo de variação percentual genérica, tá? Não tem nada de especial aqui, né? Eu uso essa diferença entre os dois preços, né? Que no caso aqui é o preço de fechamento do dia anterior, né? Se eu considerar que eu estou neste período aqui buscando, pensando em entrar, né, é porque eu estou olhando os dias anteriores. Então, os dias anteriores aqui, em termos de indexação, né, quando a gente fala de programação, é 1 e 2. Né, a gente conta para a esquerda, né, sendo o dia mais atual aqui, a barra mais atual, ou o período mais atual, a indexação 0. Então, eu estou olhando o close 1, né, seria o fechamento. Então, o fechamento que estaria aqui, vamos pôr um C aqui, né? O close 1. E o open 2, né? Que seria aqui em cima, né? Da barra 2. Tá aqui. Então, aqui o OU. Então, eu estou olhando essa diferença, né? Estou subtraindo esses valores aqui. Note aqui, close D menos open 1D, né? Claro, como eu estou subtraindo aqui o close D primeiro, esse número vai ser negativo e é correto, né? Porque é uma variação negativa, de queda, né? Note que eu estou usando parênteses e não colchetes, como eu faço normalmente para referenciar a indexação, né? Porque isso aqui é uma função, tá? Close D e Open D são funções, não são necessariamente séries de dados, né? Como a gente conhece, close, fechamento, abertura, máxima. São funções que retornam séries de dados com preço de abertura, máxima, mínima, fechamento, dependendo de qual função você usar. Né? A forma que a gente referencia a periodicidade é a mesma, né? Como a gente faz com indexação aqui entre colchetes em séries de dados, tá? Mas é importante entender que a diferença é que não é colchetes, né? É justamente parênteses, tá? Introdução à programação do zero, eu falo mais sobre conceito de séries de dados, variáveis, né? Diferenças e etc, para você entender essas peculiaridades, né? Mas é importante comentar. E aí a gente divide pela abertura, né, que é o nosso preço de referência, e multiplica por 100 para trazer esse valor aí para uma escala percentual, né, que é o que a gente está buscando. Tá? E aí a gente tem o nosso valor percentual aqui de 2 dias, var2d. O que vai gerar o nosso sinal, né, é justamente se este valor for menor que menos 7. Né? Afinal, é uma variação de queda. Né? Se eu quisesse fazer na ponta da venda, seria uma variação maior que 7 positivo, né? Para buscar uma variação de um preço que está subindo, né? Que estaria subindo, a variação positiva. Né? Como não é o caso, a gente está buscando uma variação negativa, eu pergunto se é menor que menos 7. E logo em seguida, eu pergunto se a abertura do dia de hoje, agora, olha aqui, período 0, né? É maior que o fechamento, né? Este valor justamente do dia anterior. Por quê? Porque eu quero buscar justamente esse movimento de
contra a tendência, né? Então, pode ocorrer que o preço continue caindo e ele até rompa a própria mínima que eu vou usar como stop. Então, pode ser que nesse terceiro dia, né, que seria o dia de hoje, pode ser que ele abra ainda abaixo do nosso stop, né, o que já descaracteriza o nosso modelo. Então, eu quero confirmar que, além disso, ele vai abrir pelo menos acima do preço que ele fechou ontem, né? Aí, para quê? Para fazer a abertura justamente nesse preço de abertura, né? Abertura de posição no preço de abertura, né? Eu coloquei aqui uma coloração só para deixar visual para a gente ver aonde está ocorrendo o sinal, tá? Não é obrigatório, pode até remover depois aqui, né? Para fins de backtest, essa instrução não ajuda, não muda nada, né? É só mais uma referência visual para nós aqui, para a gente entender que o sinal se confirma aqui, né? E a gente está observando 2 dias no passado, né? Havendo sinal e eu não estando comprado, né? Lembrando, não quero estar comprado para abrir posição. Guia de backtest, eu falo mais sobre essas peculiaridades, né, de configuração, de entender aí como fazer para abrir posição, fechar posição já aberta. Eu não vou entrar em tantos nesses detalhes aqui, tá? Mas, né, a gente faz a abertura aqui da nossa posição com uma compra stop, né, que é ordem de abertura de posição aqui no preço de abertura do próprio dia, né? Open D0, né, como a gente conversou. O stop vai ser justamente a mínima do dia anterior, né, menos um tick, tá? Já falei várias vezes aqui nos outros 2 vídeos o que a gente está fazendo aqui, né? Menos o tick, que é uma constante que vai configurar a quantidade de ticks, vezes o incremento mínimo daquele ativo, para ele converter automaticamente para mim, se eu tiver num gráfico de ação, se eu tiver num gráfico do dólar, do mini índice, porque um tick em cada um desses ativos representa coisas diferentes, né? Ação é 1 centavo, no mini índice é 5 pontos, no mini dólar meio ponto e assim por diante. Então, eu posso usar uma unidade comum, né, que é tick. Eu posso falar tick para qualquer um, né? Só que eles vão significar coisas diferentes dentro dos seus gráficos. E aí, essa fórmula faz isso para mim, né? Novamente, você pode alterar aqui, quero 2, 3, 5, 10, 15 ticks, você vem e altera. E aí o nosso alvo é o preço em que a gente abriu posição, o nosso buy price, vezes a porcentagem aqui que a gente configurou, né? 8 dividido por 100 para dar o valor de porcentagem, né? Então, a gente tem aí o nosso alvo em 8%. A gente tenta já fazer a venda no preço stop logo em seguida, né? Novamente, no guia de backtest eu explico por quê, mas é para proteger justamente contra gaps, né? E proteger principalmente contra casos em que o rompimento do nosso stop ocorre logo no mesmo candle, né? Quando a gente está fazendo o backtest. Então eu falo mais sobre isso lá no nosso guia. E aí, quando eu estou posicionado, se eu estou comprado, eu começo a buscar ordens de saída de posição, né? Ordem limite para o meu alvo e ordem stop para o meu stop. De novo, guia de backtest eu explico por que a ordem alvo é ordem limite, por que o stop é stop, tá? E aí faço essas plotagens aqui também, não tem fins nenhum de backtest, né? É simplesmente referência visual para a gente ver onde estaria o nosso alvo em 8% e o nosso stop. Então, se a gente der uma limpada aqui na tela, você vai ver que o nosso stop de fato está aqui, né? Na mínima do dia do primeiro dia ou do segundo dia, como você queira olhar, né? Depende de como você vai olhar, desse nosso movimento de 2 dias. E o nosso alvo, 8% lá para cima, né? Então, se a gente olhar aqui no preço que a gente comprou, né? Aqui, ó, eu não vou conseguir selecionar perfeito, mas seria aqui 8%, né? Neste caso não deu certo, né? Ele veio logo em seguida aqui e rompeu o nosso top e saiu aqui a venda, né? Então, a gente foi estopado nessa operação, tá? Então, este daí é o modelo, né? Observação, por que eu estou usando o OpenD, não, por exemplo, simplesmente Open, né, com a indexação 0, 1, 2, 3? Porque se eu estiver eventualmente com um gráfico, por exemplo, dos 30 minutos aberto, né, Open, então vamos colocar aqui, Open 1 vai ser diferente de Open D1, né? Que é o que eu estou usando aqui. Abertura do dia anterior, abertura do período anterior. Eu estou no gráfico 1D, então neste gráfico ambos são iguais, né? Porque o período anterior
é também um dia. Mas se eu porventura abrir um gráfico do 30 minutos, né, isso aqui não é mais verdade, porque o período anterior é 30 minutos atrás, e não necessariamente a abertura do dia anterior, né? Então, para evitar problemas, independente do gráfico que eu estiver estudando aqui, 30 minutos, 60 minutos, eu estou buscando os preços de abertura e fechamento do dia, né? Do dia atual, do dia anterior, de 2 dias atrás e assim por diante, tá? É só uma proteção aí para o nosso algoritmo, caso, né, eu configure errado aqui a periodicidade do meu gráfico, beleza? E aí a gente tem as variações, 3.1, né? Note que o código vai ser exatamente igual, apenas com a variação da porcentagem, né? 5%. Variação 2, né? Mesma coisa, única diferença é a variação para 10%. Nosso setup 3, aqui a variação não faz importância, porque agora o nosso alvo é uma projeção de Fibonacci. O setup em si é exatamente igual, o que vai mudar é justamente o alvo, que é um cálculo de Fibonacci, fórmula aqui genérica também, tá? Onde a gente pega o risco, né, que seria a amplitude entre o preço em que eu abri minha posição e o meu stop. Então eu pego essa amplitude aqui, né, e projeto 161 lá para cima, né, para fazer o cálculo do nosso alvo, tá? Então, esse seria aí a terceira variação, né, ou a terceira variação do setup 3, né? E o último não tem stop. Note que aqui a gente não tem cálculo de alvo, não tem perdão, não tem cálculo de alvo, não tem cálculo de stop, não tem, né? A gente simplesmente tem entrada e a gente só vai fechar, fazer o close position, né, no dia seguinte. Então, o que eu estou fazendo basicamente se eu estou comprado e o sinal ocorreu no dia seguinte, né, e aí eu preciso ter, é importante que eu faça isso apenas no período diário, né, porque eu não tenho o equivalente aqui, né, a uma função que me retornaria, né, o dia específico, né, eu teria que fazer esse rastreio do dia manualmente, né? Então, para facilitar e simplificar o nosso código aqui, né, eu simplesmente estou usando o sinal no período anterior, porém, desde que eu esteja usando a periodicidade do gráfico 1D, não vai ter problema, porque cada periodicidade vai se referir de fato a um dia, né? Então aqui seria o 0, aqui seria 1, aqui seria 2, né? Então eu posso usar dessa forma, desde que eu alinhe aqui, né, a periodicidade do meu gráfico, não use aqui gráfico 60 minutos, 30 minutos e assim por diante. E aí então ele vai fechar a posição imediatamente no dia seguinte à abertura, que seria, neste modelo aqui, né, neste exemplo, seria aqui, né, fechar a posição na abertura, que seria aqui, né, desse dia, tá? Independente do que aconteceu com o preço, né, a gente simplesmente fecha no dia seguinte. Então, só para dar mais uma olhada aqui em alguns outros modelos, outras operações, né, para a gente ver o código funcionando na prática, a gente pode conversar. Então, olha esse exemplo aqui. A variação de 7% para baixo. Então, vamos puxar aqui, ó. Abrimos aqui, fechamos aqui, ó, 7,48 para baixo. Então, deu o nosso sinal. A gente abriu posição na abertura do dia, mas olha que no mesmo dia a gente rompeu a mínima, né, desse dia aqui que caracterizou o segundo ou primeiro dia do nosso movimento, né? Então, foi stop, né? E note que ocorreu no mesmo dia que a gente abriu posição, né? Então, isso aqui, quem está protegendo a gente é justamente essa instrução aqui, né? Vamos ver só mais um, porque já deu 18 minutos, já está longo o vídeo, né? Vamos ver se a gente tem só mais um para discutir, falar sobre o código em si, né? Aqui a gente já está posicionado, aqui, né? Esses sinais que não deram posição, não deram ordem, né? É justamente porque a gente já está posicionado, né? Então, lembra que a gente falou, eu só quero me posicionar se eu não tiver uma posição aberta. Então ele pinta aqui, porque a minha regra de coloração manda pintar, mas, né, ele não executa ordem nenhuma. Então se eu te observar, abriu, fechou, 17% de queda, dia seguinte a gente abre posição no preço de abertura, o stop aqui na mínima, né, desse segundo dia, né, 8% para cima, em relação à nossa abertura de posição, então aqui ó, 8%, né? Só que aí o preço brigou aqui, lateralizou, né? E eventualmente foi lá no nosso alvo,
né, e fechou a posição aqui no nosso alvo. Tá? Então, alguns modelos, alguns exemplos aí. No próximo vídeo, o que a gente vai fazer é observar os resultados, né, deste modelo e comparar com outros aí, beleza? Então, isso aí. Esse foi o setup número 3. A gente vê os resultados no próximo vídeo. Valeu!